Tem algum lixinho? Posso ajudar aqui? Tem ali do lado, não tem? Nós já recebemos oração lá embaixo, mas vamos orar mais uma vez, sentado mesmo como estamos. Vou te convidar a elevar sua voz a Deus em oração, para que Deus venha falar conosco. Ore comigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada jovem que aqui está. Eles pertencem ao Senhor, Deus. O Senhor tem um plano para a vida de cada um deles, o Senhor tem um propósito para ser cumprido através da vida de cada um deles. E eu me maravilho, ó Deus, como o Senhor os ama de uma forma tão individual, particular, de uma forma tão singular, ó Deus, e o como o Senhor, ó Deus, se preocupa, como o Senhor se interessa pela vida de cada um deles. Eu quero colocar meu coração, ó Deus, submissão do Teu Espírito e desejar que o Senhor fale através de mim, ó Deus. Eu quero, ó Deus, sufocar toda a carne que venha tentar falar, para que o Seu Espírito Santo dê a total verdade, ó Deus, para atuar, para falar aos nossos corações, para que o Senhor cumpra os seus objetivos neste lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês lembram qual é o tema de hoje? Como? Isso mesmo. Como ser um jovem bem-sucedido. Como ser um jovem de sucesso ou bem-sucedido, como vocês preferirem. Vocês já se perguntaram isso? Como ser um jovem, uma pessoa de sucesso? Não é que todos nós queremos? Eu vou ministrar com vocês e para vocês, com vocês porque eu quero que vocês participem também, a gente vai ter uma conversa. Eu quero que vocês tenham liberdade para perguntar, para comentar e para que nós possamos assim alcançar o objetivo que Deus ele pretende. Então, vocês já se perguntaram como ser um jovem de sucesso ou uma pessoa de sucesso? Porque isso é tão importante e na verdade todo o mundo, todas as pessoas, elas têm esse objetivo no seu coração. Todos querem ser bem-sucedidos na sua vida, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela ministerial, espiritual, que é a mais importante. O desejo de todo mundo é ser bem-sucedido, é ter sucesso naquilo que faz. Agora, para nós entendermos como ser uma pessoa ou um jovem de sucesso, é bom nós compreendermos primeiramente o que é sucesso. Vocês ouvem essa palavra, sempre nós ouvimos, né? Sucesso, ter sucesso. O problema é que na nossa geração, no contexto em que a gente vive, essa palavra sucesso, ela tem uma conotação um pouco equivocada. Quando se fala de sucesso, quando se fala, por exemplo, tal pessoa ela é bem sucedida, fulano é bem sucedido. O que vem à sua mente quando se fala a respeito disso? Olha, o fulano, como é seu nome? Mateus. O Mateus é bem sucedido. O que se passa pela mente, na sua mente quando é falado isso? Posses? Ok, então é onde eu queria chegar. Quando se fala em que alguém é bem sucedido, a primeira coisa que vem na nossa mente é que essa pessoa ela teve êxito profissionalmente e ela teve êxito financeiramente. Então ela é bem sucedida, ela teve sucesso. Uma outra forma como nós entendemos essa palavra, quando falamos de sucesso, olha, fulano tem sucesso. Quero usar outro exemplo agora, o exemplo do Josafá. O Josafá, ele tem sucesso. Nossa, que sucesso está fazendo o Josafá. O que vem à nossa mente? Que ele tem o quê? Fama. Que ele tem fama, que ele tem reconhecimento diante das pessoas. Então ele tem sucesso. Então essas duas formas de encarar essa palavra, a maneira como nós mais ouvimos, é que a pessoa ou ela teve êxito financeiramente, né? O dono do McDonald's, ele é uma pessoa bem sucedida, e logo nós já pensamos, ele é uma pessoa rica. Fulano tem sucesso, então logo nós pensamos, então ele é famoso, né? Ele tem reconhecimento das pessoas. Mas nós precisamos entender, né, o que é sucesso diante de Deus. Essa é a nossa proposta. Né? Não esse sucesso financeiro e nem esse sucesso no que diz respeito à fama. Como ser um jovem bem-sucedido, levando em consideração o que é sucesso no coração de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 139, Salmo 139, no versículo 16. E quem achar,
e puder estar fazendo a leitura, por gentileza. 16. Salmo 139, 16. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Uau! O que a nossa irmã leu é que Deus ele escreveu uma história para cada um de nós antes que essa história fosse vivida por nós. Ele vai dizer que isso aconteceu ainda quando o nosso corpo era informe. Ainda quando nós não tínhamos nem forma na barriga da nossa mãe, Deus já tinha um propósito para as nossas vidas. Então nós nascemos para cumprir o propósito de Deus. E sucesso diante de Deus é exatamente isso, é nós entendermos o propósito pelo qual fomos criados e andarmos por ele. Não pense você que você nasceu e a sua vida está à reveria, né? Você está aí sem saber o que fazer, sem direção. Não, existe um plano muito bem escrito no livro de Deus para cada um de nós. Antes que nós nascêssemos, Deus já tinha um propósito para as nossas vidas. Então, sucesso na ótica de Deus é nós compreendermos qual é essa vontade dele para as nossas vidas e nós entrarmos por ela. Então, para sermos jovens, pessoas bem-sucedidas, o primeiro ponto é: para que eu fui criado? O porquê Deus me criou? Aonde que Ele quer que eu chegue? Quem que Ele deseja que eu toque? O que Ele quer que eu faça? E quando nós entendemos isso e entramos por aquilo que Deus quer, esse é o verdadeiro sucesso no coração de Deus. Porque, por exemplo, usando de novo aqui o exemplo do Mateus. O Mateus ele foi criado, usando um exemplo, não que ele foi criado para isso, mas o Mateus ele foi criado para ser um grande empresário. Só que o Mateus ele decide ser cantor. Então, embora ele tenha muito sucesso, Mateus, no mundo... Por que vocês estão rindo? O Mateus não canta? Ele canta bem. Aí o Mateus decidiu ser cantor, ele tem muito sucesso, porque a voz dele é muito bonita e aí só dá o Mateus, né? Gravou CD e só se fala no Mateus. O Mateus teve sucesso, sim ou não? Sim. Aos olhos dos homens. Porque ele foi um bom cantor, está sendo um bom cantor, está tendo êxito naquilo que ele escolheu fazer. Mas na ótica de Deus ele não tem sucesso nenhum. Porque sucesso para Deus é nós fazermos exatamente aquilo que ele nos criou para fazer. Vocação. Então sucesso para Deus é eu entender o que eu fui criado para ser e entrar por esse caminho. Isso é sucesso. Então, como nós seremos pessoas, jovens bem-sucedidos? O primeiro ponto é entendermos qual é a nossa vocação. É nós entendermos o que fomos criados para fazer. E eu, quando era mais novo, eu tinha um medo. E eu pensava assim, e se eu entender o que Deus quer para mim e eu não tiver nenhum interesse naquilo que Deus quer para mim? Né? Eu estou querendo ir para a direita e Deus fala que eu devo ir para a direita e eu quero ir para a esquerda. Como que isso vai funcionar? Só que nós precisamos entender que Ele mesmo nos criou para um propósito e a Bíblia vai dizer que do Senhor é o querer e o efetuar. Então nós entendemos nosso propósito a partir até mesmo dos nossos gostos, aquilo que nos interessa, aquilo que faz queimar o nosso coração, aquilo que nós temos certa facilidade. Nós começamos a entender o que nós somos criados para ser. Claro que entre vocês vai ter uma pessoa que se destaca em alguma área, só que em outra área haverá uma outra pessoa que se destaca, que tem mais facilidade, e isso já nasceu com ela. Isso já vai falando da vocação que ela tem. Os nossos gostos, tem pessoas que têm um gosto diferente do outro, e é raro quando os gostos se batem. Mas a verdade é que Deus criou ela daquela maneira, para que ela possa cumprir exatamente o propósito pela qual ela foi criada. Agora, quando nós entendemos esse propósito e começamos a viver segundo aquilo que fomos criados para ser, não existe nenhuma insatisfação em fazermos isso. Muito pelo contrário, nós passamos a viver de fato e sermos pessoas satisfeitas a partir do momento em que nós começamos a viver o propósito de Deus para nossas vidas. Tantas pessoas que elas estão frustradas e você olha, mas por quê? Ela faz, né? Olha a vida dela, olha os recursos que ela tem, olha como ela é bonita, olha como ela tem potencial. Por que ela é insatisfeita? É porque ela ainda não entendeu o propósito pelo qual ela foi criada. Então nós seremos plenos e teremos sucesso de fato aos olhos de Deus a partir do momento que isso acontece.
em que nós entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu quero encorajar vocês, né, o quanto antes, para que esse venha a ser o foco da vida de vocês, entender qual é o propósito da existência de cada um de vocês. Porque o quanto antes vocês entenderem, o quanto antes vocês vão viver uma vida intencional. Vocês não vão perder tempo com outra coisa que não tem nada a ver com o propósito de vocês. Né? Por exemplo, eu quero fazer inglês. Mas isso tem a ver com aquilo que Deus me chamou para fazer? Conhecimento nunca é demais, não estou dizendo que é errado. Mas eu não poderia estar investindo tempo naquilo que Deus me chamou para fazer? Eu não poderia estar usando esse tempo para cumprir o propósito pelo qual eu fui criado? Então, quando nós entendemos nosso propósito, nós começamos a caminhar em direção a ele. Nós começamos a dosar o tempo, as nossas escolhas, as nossas amizades, até mesmo com quem nós vamos namorar. Todos vocês são solteiros aqui? Amém, sim. Todos? Solteiro que eu digo que não namoram ainda, não que não são casados, quem não namora ainda? Pode levantar a mão sem medo. Esperando a vontade de Deus, né? Todos não namoram? O Arão namora ali? Levanta a mão então, Arão. Então, quando nós entendemos qual é o nosso propósito, nós vamos escolher quem é a pessoa que vai passar o resto da nossa vida conosco. Vou citar um exemplo meu. Eu, quando tive encontro com Deus, vou usar a minha experiência não como base doutrinária, mas para vocês entenderem. Quando eu tive encontro com Deus, eu tinha por volta dos meus 18 anos, hoje eu tenho 27. Vou fazer 28 agora em maio. Eu senti um desejo no meu coração de ministrar a palavra de Deus. E quando eu vi uma pessoa ministrando a palavra de Deus, ensinando, aquilo me chamava muita atenção. E eu passei a desejar, falei, eu vou estudar a Bíblia para eu ensinar a palavra de Deus. Só que quando eu entendi que eu precisava viver os planos de Deus para minha vida, eu queria ter certeza. Eu falei, não posso, né, fazer isso, escolher fazer isso por vontade própria ou porque aquilo é legal para mim, é bonito. Não, eu preciso buscar a Deus e entender de fato, se é isso que Ele quer para mim, não tem problema nenhum. Eu vou, né, me dedicar, eu vou buscar fazer aquilo que Ele deseja para mim. Então eu comecei a buscar Deus em oração, querendo entender qual era o propósito dele para minha vida. Se era aquilo de fato, se Deus tinha uma outra vontade. Eu não queria me equivocar, porque nessa fase, 17, 18, né, da juventude para a fase adulta, a nossa fase de transição, né, das escolhas. Eu vou me formar, que curso eu vou fazer, qual faculdade que eu vou entrar. Então eu não queria errar naquela fase. Falei, Deus, se é isso de fato que o Senhor quer para mim, eu quero começar a me preparar desde agora. Naquela época eu não tinha cargo nenhum na igreja, era um jovem, né, mas eu entendi, se é essa a vontade de Deus para minha vida, eu vou começar a me preparar desde então. Aí Deus foi confirmando no meu coração que realmente essa era a vontade para mim, de uma forma muito clara. Então eu comecei a me dedicar. Eu saía no TEID por volta das 2h30 da tarde, porque eu entrava um pouco mais cedo. E das 2h30 da tarde até a noite eu ficava lendo a Bíblia, estudando livros, orando e buscando a Deus, porque eu entendia, um dia eu vou estar diante de pessoas para ministrar, eu tenho que me preparar para isso, porque entendi qual é o propósito da minha vida. Isso eu comecei a fazer, né? Comecei a me dedicar e não era peso para mim fazer aquilo, porque era o que me dava prazer, era o que movia meu coração. E para mim era maravilhoso. Tanto que os jovens da igreja me ligavam, olha, vamos fazer isso, vamos no boliche, vamos aquilo, outro. E eu falava, Gomen, não quero ir não, eu queria ficar em casa lendo Bíblia, eu queria ficar em casa estudando. Porque aquilo queimava no meu coração e eu entendi que aquilo era o propósito pelo qual eu fui criado. Aí quando eu conheci a minha esposa, eu falava assim para ela, nós vimos da situação até hoje, eu falava assim para ela, olha, nós vamos nos casar, mas você precisa entender, Deus tem um plano na minha vida, Deus tem uma obra para realizar na minha vida, então veja se de fato é isso que você quer, porque a nossa vida vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos, né, passar muito tempo na igreja, a gente vai viajar pregando, eu já imaginava longe, né? Glória. A gente vai viajar e vamos ser os primeiros a chegar na igreja, os últimos a sair, vamos aconselhar pessoas, então você tem que saber se é isso que você quer para sua vida. Porque para mim era muito claro o propósito pelo qual eu fui chamado. Então até para escolher a minha esposa, eu tive que fazer ela passar pelo crivo. Ver se ela se encaixa naquilo que Deus ele tem para mim. Se o propósito dela é o mesmo que o meu. Porque se eu caso com uma pessoa que não tem nenhum interesse com o meu chamado, como seria a minha vida hoje? Os irmãos estão me entendendo?
Então por isso é importante nós entendermos nosso propósito, porque a Bíblia vai falar assim, como andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? Aí aquela pessoa que você começou a namorar, que você até entrou num casamento, ele quer ir para lá e você para cá. Imagina quão triste será a vida de vocês. O propósito de um é ir para a África, o propósito do outro é ir para os Estados Unidos. Aí aquele conflito na família porque não oraram antes de começar um relacionamento, não entenderam como eram os propósitos de ambos e não se alinharam. Então nós temos que entender, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus ele tem uma vontade. Em Romanos 12 vai dizer que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então o sucesso aos olhos de Deus é o quanto antes nós entendermos o que ele nos criou para ser e fazer, o quanto antes nós vamos nos preparar para viver essa realidade. O quanto antes nós vamos querer viver isso e entrar por esse caminho. Então quando nós estivermos executando aquilo que Deus nos chamou para fazer, estamos realizando e trabalhando em cima da nossa vocação, nós seremos pessoas bem-sucedidas. Ainda que as pessoas olhem, mas rapaz, não tem muito dinheiro, mas se você está dentro do propósito, do plano de Deus, aos olhos de Deus, você é bem-sucedido. Glória a Deus. Então ser uma pessoa de sucesso é isso. Repita comigo. Ter sucesso, é entender, e viver o propósito de Deus para a minha vida. Então, ter sucesso é isso. Ter sucesso aos olhos de Deus é isso. Então, sucesso não é reconhecimento dos homens e fama, e sucesso também não é só êxito profissional e financeiro. Sucesso é nós vivermos o propósito específico para cada um de nós. Esse sucesso é o sucesso aos olhos de Deus. Vamos abrir nesse texto que eu agora mencionei, em Romanos 12. Eu queria explicar para vocês algo, ainda dentro deste assunto de propósito, de vocação. Romanos 12, versículo 1 e 2. E vocês têm liberdade para fazer qualquer tipo de pergunta. E eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Quem achou pode ler também. 12, 1 e 2. Rogo-vos vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo é agradável a Deus, que o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok. Então existe uma vontade da parte de Deus para nós. E essa vontade, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Talvez as nossas vontades, elas não sejam assim. Talvez aquilo que nós olhamos hoje parece ser atraente para nós. Mas quando nós estivermos vivendo de fato, essa vontade nem sempre será boa, muito menos perfeita, muito menos agradável. Então se nós entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós iremos viver aquilo que de fato é bom, é perfeito e é agradável. Nós seremos pessoas realizadas em todos os âmbitos da nossa vida. As pessoas verão a satisfação, e isso aos olhos de Deus é sucesso. Porque nesse mesmo texto, nos versículos seguintes, no versículo 4 em diante mais especificamente, diz que porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aí ele vai dizer aqui, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Aqui Paulo vai falar sobre várias formas de trabalho no corpo da igreja. Isso vai falar de uma vontade de Deus de uma forma específica. Nós só viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós entendemos exatamente qual é o nosso lugar dentro do corpo, que é a igreja, e dentro da sociedade. Nem todos nós somos chamados para ter um dom ministerial. Ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, né? Porque nós temos isso que eu queria falar para vocês, nós temos acho que é um costume já no nosso meio, de achar que as únicas vontades de Deus para nós, para os jovens mais especificamente, ou é ser cantor ou cantora, ou ser pregador, né?
Ah, se não é pregador, é cantor. Se não é E não, né? Deus, ele nem sempre chama as pessoas para exercer uma função dentro da igreja. Deus chama pessoas para serem médicos, né? Empresários, psicólogos, advogados, enfim, há uma finalidade de possibilidades, né? E às vezes a pessoa, ela é ministerialmente bem-sucedida, ela se torna uma pessoa bem-sucedida dentro da igreja. Mas como eu disse, aos olhos de Deus ela não teve sucesso nenhum. Porque Deus não chamou ela para ser um ministro do Evangelho, não chamou para ser uma cantora. Pois não. Eu queria comentar uma coisa em cima, né? E perguntar uma coisa pro irmão. Eu já ouvi história de médico que estava com paciente terminal e esse paciente não tinha mais jeito. Mas como ele era cristão, ele conseguiu ministrar a palavra de Deus para essa pessoa nos últimos instantes. E a pessoa aceitou a Deus. Então eu vejo que isso também é uma função de Deus quando dirigida por Ele. E eu fico muito curioso com o que cada um acha, né, que é a sua vocação, mas eu queria saber como que o irmão descobriu, né, essa vocação que era ser um ministro, essa transição de antes para depois, porque antes eu acho que eu não deveria ter outro objetivo. Sim, sem dúvida. Ok, uma boa pergunta, Matheus. Não vou entrar nesse ponto ainda, que é uma pergunta até que o pastor que hoje pediu para eu trabalhar com vocês. Eu acho que vocês anotaram, algum de vocês ou alguns de vocês quiseram saber como ouvir a voz de Deus. Teve algum de vocês que perguntou isso? Estava no caderno e falei, alguém perguntou isso aqui, né, trabalha em cima disso, que é um pouco daquilo que o Matheus perguntou também. Como eu descobri a minha vocação, é a forma como vocês também descobrirão, é muito simples. Como eu disse, os nossos gostos, habilidades, falam um pouco daquilo que nós somos criados para ser. Eu ouvi uma ilustração que traz luz a isso. Um exemplo de uma mãe que tem 2 filhos. E um vai para um país litoral, o outro vai para um país muito frio. Vocês já ouviram essa ilustração? São 2 filhos, um vai para 2 extremos, um para um país muito quente e outro para um país muito frio. Aí cada um está com uma mochila. Claro que na mochila de um vão estar roupas de calor, de verão, né? Vai estar lá roupas que vai trazer benefícios para ele naquele lugar que é quente. E na roupa do outro vai ter roupas de frio, né? Luvas, touca, enfim, casacos e coisas que vão ajudar ele lá naquele lugar. Agora, para nós entendermos qual dos dois vai para cada lugar, é só nós olharmos o que tem dentro da mochila de cada um deles. Se eu abrir a mochila de um, eu vou saber, esse aqui vai para o Havaí. Eu abrir a mochila de esse aqui vai para o Polo Norte. Porque aquilo que ele traz na mochila já revela para onde ele vai. Então, para nós entendermos o lugar que Deus quer que nós cheguemos e o propósito pelo qual fomos criados, é só nós observarmos quais as qualidades que Ele colocou em nós, aquilo que Ele colocou no nosso bagageiro. Como eu disse, as qualidades que vocês têm, explorem elas. Porque não é nem um pouco humildade você falar, não tenho qualidade nenhuma, sendo que a Bíblia fala que nós temos talentos. Deus nos colocou isso, Deus nos deu talentos. Então Deus deu para todos nós. Agora cabe a nós entendermos quais são eles e desenvolvermos eles. Então uma coisa que eu percebi, eu falava com a minha irmã, por exemplo, da nossa infância, eu ligava para ela e falava, você lembra que a gente fazia isso, a gente brincava daquilo? Ela falava assim, não, eu não lembro não. Não, mas você não lembra daquele dia que tal, e eu explicava detalhadamente como foi naquele dia, ela dizia assim, não, eu não lembro de nada disso não. Aí eu comecei a entender que eu tinha uma memória boa. Falei, nossa, tem uma memória boa, hein? Eu falei, olha, tem uma memória boa, uma qualidade. Aí eu conversar com uma outra pessoa também, você lembra daquela ocasião que foi assim, 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 todo empolgado, a pessoa não faço ideia do que você está falando. Não lembra, na minha memória era muito vivo, mas na memória da outra pessoa parecia que nem havia acontecido. Eu comecei a entender, olha, eu tenho uma boa memória, eu vou começar a explorar isso. Quanto mais eu estudar, mais eu vou memorizar, isso vai facilitar muito para mim. Eu comecei a entender que eu tinha essa qualidade. Eu ia conversar com as pessoas diziam, você se comunica bem. Eu falei, olha, me comunico bem, olha só que bom, eu me comunico bem, vou começar a explorar isso. Aí eu chegava em casa, eu lia em voz alta, ou a Bíblia ou um outro livro, eu colocava um lápis entre os dentes, na horizontal, para melhorar a minha dicção, né? Hoje ela é muito ruim, mas antes ela era pior. Aí para melhorar a minha dicção, eu ficava ali, lendo em voz alta para
para melhorar a minha dicção, para desenvolver uma qualidade que as pessoas diziam que eu tinha. Eu comecei a pegar essas qualidades e falar, eu vou trabalhar em cima delas, né? Isso tem a ver com aquilo que eu fui criado para ser. Então vocês vão entender o propósito de vocês vendo essas qualidades. Quais facilidades que eu tenho, que não é todo mundo que tem. O que eu faço bem, as pessoas elogiam quando eu faço. Né? O que eu faço com facilidade. Talvez você faz alguma coisa com facilidade e as pessoas olham e falam, uau! E você fala, nossa, mas nem me esforcei muito, né, para fazer isso. Né? Isso não é você ser arrogante, soberbo, você começar a explorar essas qualidades. E dentro dessas qualidades, aquilo que você tem prazer. Sabe aquela coisa que você faz e parece que quando você faz você se sente mais vivo? Né? Que você se sente realizado, uau, eu amo fazer isso. Isso fala também do propósito pelo qual você foi criado. Agora, por mais que eu entendesse algumas qualidades, por mais que eu entendesse que aquilo me trazia vida, eu fui ter convicção de fato naquilo que eu fui criado para ser e fazer, a partir do momento que eu fui ouvir a voz de Deus, que eu fui até Deus, que é aquele que de fato escreveu a minha história, é aquele que de fato me chamou, então eu falei, eu preciso ir até Ele, né? Porque Ele, mais do que ninguém, sabe aquilo que eu fui criado para ser. Foi quando eu comecei a desenvolver uma vida de oração. Então a vontade de Deus para nós ela é diferente. Por exemplo, a vontade de Deus para Noé qual era? Que ele fizesse o quê? Uma arca. A vontade de Deus para Neemias é que ele reconstruísse Jerusalém. Então se Neemias fizesse uma bela arca, ali do nada, vou construir uma arca. Seria bem sucedido? Ele teria sucesso? Não, porque embora ele fizesse a melhor arca, até mesmo melhor do que a de Noé, o propósito dele é outro. Isso nos ensina, por exemplo, você tem um amigo, ele está exercendo, né, a sua vocação, ele está fazendo exatamente aquilo que Deus chamou ele para fazer, mas porque soa tão belo para fazer, você fala, eu vou fazer também. Só que não significa que se você fizer bem aquilo, você vai ter sucesso, vai ser bem sucedido, não, porque aquela pessoa está vivendo o propósito dela para a vida dela. E por mais que nós tenhamos aquela impressão de que o gramado do vizinho sempre é mais verde, nossa, eu queria tanto fazer aquilo, ter aquilo, quando nós vivemos o nosso propósito, vocês vão perceber que a realização é muito maior, né? Então, é isso que Deus deseja para nós. A vontade de Deus para Davi é que ele fosse rei, por exemplo. Então, para sermos pessoas de sucesso, precisamos primeiramente entender o que é sucesso, e sucesso não é fama e não é também êxito financeiro. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar, e eu também respondendo a pergunta do Mateus, é ouvindo a voz de Deus. E a pergunta que nós fazemos é, como eu ouço a voz de Deus? Porque não passa aquela impressão quando nós ouvimos alguém testemunhando ou falando alguma coisa, dizendo, aí eu estava em certa ocasião, aí Deus falou comigo. Quem já ouviu isso? Aí qual que é a imagem que nós criamos? Uau, ela ouviu certamente a voz de Deus audível, né? Deus falou com ela assim, 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 e Deus falou com ela. E nós muitas vezes mistificamos o que é Deus falar. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. E você tem alguma dúvida de que você é filho de Deus? Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Somos, eu tenho certeza. E o que gera essa certeza que nós somos filhos de Deus? É exatamente isso. É porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e gera essa convicção no nosso coração. Embora nós não saibamos explicar, e se alguém perguntar, você tem certeza? Eu tenho. Por quê? Eu tenho. Por quê? Porque eu tenho. É por causa disso, porque existe a testificação do nosso espírito e gera a fé. Então, como Deus ele fala através do Espírito dele no nosso espírito, e é algo muito semelhante com o pensamento. É algo muito semelhante com o pensamento. Deus ele fala também através de voz audível, né, como foi com Samuel. Né, mas na maioria das vezes a voz de Deus ela é ministrada no nosso coração e você sente uma convicção no seu interior de que Deus falou com você. Porque é uma voz diferente da voz dos seus pensamentos. E Jesus ele disse que as minhas ovelhas, elas conhecerão a minha voz. Ele era o bom pastor e as ovelhas conheceriam a voz dele. Então quando nós temos esse relacionamento com Deus, eu quero dizer para vocês que nunca nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus tendo 100% de convicção de que Deus falou. É um desenvolvimento. Eu vou usar aqui a figura do Mateus, porque eu só sei o nome dele. Por exemplo, se o Mateus, eu me relaciono com ele todos os dias. Eu falo, Mateus, faz isso.
e aquilo. Aí o Mateus, ele simplesmente finge que não me ouviu, e ele não faz. Eu vou insistir, o Mateus, tem como você fazer isso e aquilo para mim? Aí o Mateus, ele finge que não ouviu e não faz. Vai chegar um momento que eu vou fazer o quê? Eu vou parar de falar. Eu não vou falar mais com o Mateus, porque eu sei que ele não está interessado em me ouvir. Então Deus, ele está falando constantemente conosco, e há um interesse da parte de Deus em falar conosco, em se relacionar conosco, porque Ele é Pai. E não há nada de muito sobrenatural em um pai falar com um filho. Não há nada demais, faz parte do relacionamento. Então Deus, ele tem esse interesse de falar conosco e de que nós falemos com Ele, para que haja esse relacionamento. Só que à medida que Ele vai falando e nós não vamos entrando por aquilo que Ele falou, acontece o que Paulo fala, que nós apagamos o Espírito. Ele fala para não extinguirmos o Espírito. E essa palavra significa apagar. O que é apagar o Espírito? É quando sempre Ele está falando e nós não estamos dando ouvido. Não tem como nós queremos ouvir a voz de Deus para algo muito grande se nós não ouvirmos a voz de Deus para as pequenas coisas do dia a dia. Quem aqui já sentiu uma impressão no Espírito de que não era para fazer algo e você foi lá e fez? Quem já passou por isso? Tirando eu. Você não fez? Não. Mas quando nós fazemos, o passo seguinte é a tristeza por termos feito aquilo que claramente não éramos para fazer. E isso acontece porque nós temos essa dificuldade, de ouvir a voz dele e obedecer. Então, como nós desenvolvemos esse relacionamento e essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus? À medida que Deus fala nas pequenas coisas, e nós nos propomos a obedecer. Ainda que reste aquela dúvida, será que é Deus ou não é? Se aquilo que você ouviu no seu espírito está em concordância com a Bíblia, não há dificuldade em obedecer. E nisso nós vamos desenvolvendo esse relacionamento. E a voz de Deus para nós vai ficando muito mais clara. Nós começamos a entender os momentos do dia em que Ele está falando. De repente você está trabalhando, Ele começa a ministrar algo no seu coração. Aí você começa a se quebrantar, porque Deus está naquele lugar, está falando. Então, o nosso propósito, ele vai sendo revelado através deste relacionamento. À medida que o Espírito Santo vai ministrando no seu coração, vai te dando oportunidades para você executar aquilo que você foi chamado para fazer. E isso vão sendo confirmações, de qual é a minha vocação, de qual é o meu propósito. E você vai entendendo pelo Espírito que Deus está te inclinando para aquilo, através desse relacionamento. Então Deus, ele fala de forma audível, como está lá em 1 Samuel 3, 4 ao 8. Deus, ele também fala na oração. A palavra oração, ela significa conversa. E quando nós temos esse entendimento da importância da oração, é o momento onde nós falamos com Deus e Deus, ele fala conosco, nós vamos valorizar esse tempo. Não tem como nós termos uma vida de relacionamento com Deus e não tivermos uma vida de oração. Não tem como. Não, mas Deus não fala comigo. E a pergunta que eu te faço é, você tem parado para ouvir Deus falar? Nós temos 24 horas do nosso dia. Pelo menos 1 hora do seu dia você para tudo que você está fazendo para ouvir Deus falar? Porque é no momento da oração onde você fala e Ele fala com você. Onde Ele esclarece muitas coisas no seu espírito. Naquele momento onde parece que tudo é difícil, naquele momento onde parece que nada está bem em nossa volta, nós vamos para a oração e Deus começa a esclarecer algumas coisas para nós. Começa a falar conosco, começa a nos direcionar. E a gente sai daquele momento, daquela conversa, entendendo muitas coisas, porque nós falamos com Deus e Deus falou conosco. Isso é a oração. O nosso problema é que nós achamos que a oração ela não é um diálogo, é um monólogo. O que é um monólogo? É um falando, só um falando. E a gente fica, não vou orar porque orar é tão cansativo, fica ali falando. Não, e oração é muito mais prazeroso do que isso. Oração você fala, Deus fala com você, você fala, Ele fala com você. E o desejo de Deus é que haja esse relacionamento. E é nesse momento de oração que nós vamos começando a entender o propósito pelo qual fomos chamados. Deus, ele começa a gerar em nós aquela vontade que está no coração dele. Porque quanto mais você se aproxima de Deus em oração, mais você vai começar a entender o que está no coração de Deus. O seu coração vai começar a se alinhar com o coração de Deus.
E isso, jovens, quero falar para você, só é possível na oração mesmo, não há outra receita. Vocês devem ter uma vida de oração, perseverar na oração. A oração, ela tem 3 etapas, né? A oração, ela no começo, ela é um peso muito grande. Você estar ali em oração, a nossa carne não deseja orar. Então esse é o primeiro passo, de peso, você tem que disciplinar, né? Fazer como Paulo, esmurrar o seu corpo e colocar ele à servidão. Esse é o primeiro passo da oração. E muitas pessoas, elas limitam a oração somente a essa etapa, daquele lugar onde não é prazeroso estar ali. Por isso que elas ficam 5, 10 minutos, 15 e já vão fazer outra coisa. Não suportam ficar mais do que isso. Porque o começo da oração é assim. Aí depois desse tempo de dificuldade, a oração começa a ser para nós uma necessidade. Então nós passamos a orar, não mais com esse sentimento de pesar, mas a gente entende, eu preciso orar, então eu vou orar. Essa é a segunda etapa. Você ora primeiramente por disciplina, você vai lá sem querer. Aí segundo, você vai orar agora porque você entendeu a necessidade de orar. Aí o terceiro passo, que é onde Deus deseja que nós estejamos, é onde a oração se torna para nós o lugar de maior prazer. Né? Uma vez que nós entramos neste lugar da oração, onde a oração para nós passa a ser o lugar onde nós desfrutamos do maior prazer da nossa vida, é o lugar onde Deus deseja que nós estejamos. Que é aquele lugar que você não tem pressa para sair. Ali dá 1 hora, 1h30, 2 horas, você fala, meu Deus, que delícia estar aqui. Você fica ali, você não quer nem conversar, mas só quer agradecer a Deus e falar, Deus, como o Senhor é bom, e as lágrimas vêm, e existe um prazer em estar se relacionando com Deus. E é neste lugar onde Ele começa a revelar coisas no seu espírito, a revelar o seu propósito, o propósito da sua existência. E aí, entendendo o nosso propósito, nós começamos a administrar melhor o nosso tempo, nós começamos a escolher as nossas amizades, nós começamos então a caminhar em direção àquilo que nós fomos chamados para ser. Quem aqui já tem essa convicção daquilo que você foi criado para ser? Já tem, Mateus? 50%? Quem mais? A maioria não tem. Tenho minhas dúvidas. Tem as dúvidas? Então eu quero encorajar vocês a, antes de tomarem qualquer decisão, de qualquer escolha que vocês vierem a tomar, vocês primeiramente entenderem isso. O que eu fui criado para ser? Qual é o propósito da minha existência? Porque então, a partir dali, vocês vão andar na direção certa. Vocês vão ver que a vida de vocês vai se tornar muito mais prazerosa, vocês vão ter um alvo, um foco. Não, eu fui criado para fazer isso. Deus me fez para cumprir essa vocação. E quando nós estivermos vendo isso, isso é, aos olhos de Deus, sucesso. Então Deus fala através da oração. Deus fala também através das circunstâncias. Deus, ele fala de N maneiras. Deus fala através de oração, Deus fala através dele ministrando o nosso espírito, e Deus fala também através das circunstâncias. A questão não é a maneira como Deus fala, porque Jesus, ele estava no ambiente, ele pegava, por exemplo, os passarinhos e dava uma aplicação. Olha, os passarinhos, os pássaros eles não semeiam, eles não cegam, mas eles não passam nenhuma necessidade. O Pai cuida deles. Aí falava, por que vocês se preocupam tanto? Sendo que até os passarinhos são cuidados. Então Jesus, ele usava as circunstâncias, estava próximo dele, do dia a dia, para trazer aplicações. É porque tudo está comunicando algo. Deus usa tudo para nos ensinar alguma coisa. Então a questão não é como Deus fala, a questão é o quão sensível nós estamos para ouvir Deus falar. Deus, ele deseja, mais do que nós ouvirmos a Ele, mais do que isso, Ele deseja falar conosco. Então a questão é o quão sensível estou à voz de Deus. Aí um rapaz trouxe uma ilustração em relação a isso, que ele falou que foi no cabeleireiro, e a cabeleireira estava falando no celular e ao mesmo tempo secando o cabelo da cliente. Ela começou a secar o cabelo da cliente e o celular tocou. Aí e atendeu, e começou a gritar, não estou te ouvindo, peraí, não sei o que e tal, e tentando ouvir e tentando falar ao mesmo tempo. E o secador era todo vapor ali. Aí ele falou assim, a questão não é a ligação, que está boa ou ruim. A questão é o quê? O secador. O secador. Então qual é a nossa dificuldade em ouvir muitas vezes a voz de Deus? Não é que Deus não está falando,
é que o barulho em nossa volta não permite que nós venhamos a ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Ele tem para nós. Você pode notar que nós, muito mais nessa geração, temos muita dificuldade em ficar em silêncio, sem fazer absolutamente nada, não é assim? Nós sempre estamos envolvidos com algum barulho. Seja ele os mais santos barulhos possíveis, seja ele um louvor, seja ele uma pregação, seja ele qual for, um vídeo na internet, qual for o barulho, nós sempre precisamos estar envolvidos com alguma atividade. E quando nós ficamos sem fazer nada, parece que gera um incômodo, a gente fica inquieto, tem que estar com o celular na mão, tem que estar conversando com alguém, tem que estar ouvindo alguém, tem que estar vendo algum vídeo, tem que estar lendo alguma coisa, tem que estar sempre com a mente ocupada. E num ambiente onde tem tanto barulho, como na nossa geração, não há espaço para nós ouvirmos Deus falar. Então a questão não é que Deus está falando menos, a questão é que há tanto barulho em nossa volta que, mesmo se Ele fale, talvez Ele não encontre corações dispostos a ouvir aquilo que Ele está falando. Então nós temos que valorizar mais o silêncio, valorizar mais os momentos onde todas as vozes em nossa volta se calam. E eu quero encorajar vocês a separarem um tempo do dia de vocês, para vocês entrarem no quarto de vocês e ficarem a sós com Deus. Põem o celular na lua, no avião, onde vocês quiserem, fora do quarto, mas fiquem ali a sós com Deus, converse com Deus. Não trate a oração como algo, como eu posso dizer, para você orar você não precisa de palavras bonitas. Trate a oração como de fato é uma conversa com o seu Pai. Quantas vezes eu entrei no meu quarto e antes de me ajoelhar eu me sentei e comecei a conversar com Deus. Ah, mas isso não é falta de reverência? Não, falta de reverência é não orar. Falta de reverência é você não se relacionar com Deus. É você sentar e ter um diálogo com aquele que te ama mais do que tudo, para que você possa entender aquilo que Ele tem para você. Pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser deitado, desde que aquilo que você fale seja em sinceridade. Quantas vezes eu cheguei para Deus em oração e eu falei assim: Deus, a verdade é que eu não queria estar aqui, a verdade é que eu não tenho prazer nenhum em estar orando, o Senhor conhece o meu coração, a verdade é que eu queria estar ocupado com outras coisas, mas eu entendo que eu não tenho para onde ir senão o Senhor. Então me ajuda, me dá prazer em estar aqui, porque eu quero muito estar aqui, só que a minha carne se inclina para outras coisas. E eu comecei a ter, quantas vezes eu comecei a ter essa conversa franca com Deus, e Deus começou a invadir o ambiente que eu estava, começou a alegrar meu coração, e era notório que a atmosfera mudou. Por quê? Porque Deus ele não deseja palavras bonitas e decoradas, Deus deseja um coração sincero da parte de vocês. Então não tenha dificuldade em chegar diante de Deus e falar: olha Deus, eu de fato não tenho prazer neste lugar ainda, mas me ajuda a ter prazer, me ensina a gostar e amar a sua presença. Porque tudo vem de Deus, jovens, nada vem de nós mesmos, até o prazer de buscar Deus, até o prazer de ler a Bíblia, até o prazer de vir na igreja. Se o Espírito Santo não gerar, a nossa carne se inclina para outras coisas, o fato e a realidade é essa. Então o que Deus deseja é que nós abramos o nosso coração diante dele e quebrantemos, dizendo: Deus, eu nem entendo o motivo pelo qual eu fui criado. Eu não entendo. Eu queria entender, mas eu não entendo. Eu queria saber quais são as minhas qualidades, aquilo que Deus, o Senhor colocou em mim, mas eu também não sei, então me ajuda. Eu sei que o Senhor tem a resposta, eu sei que o Senhor me ama a ponto de querer falar comigo, mas eu não estou ouvindo o Senhor. Eu não estou compreendendo o Senhor, eu simplesmente não sei, eu não entendo, eu não consigo. E tudo que Deus deseja de nós é esse sentimento de dependência, sabe? Da gente chegar até Ele e falar: Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Se o Senhor não vir, eu não tenho condição nenhuma. E quando você abre o seu coração, Hebreu vai falar que Deus ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Todas as vezes que nós fazemos isso, é o momento onde Deus ele vem e se revela ao nosso coração. É o momento onde Ele vem e você passa a ouvir a Deus como você nunca ouviu antes. E você sai daquele ambiente diferente de como você entrou. E parece até outra pessoa. Aquela pessoa que chegou naquele lugar dizendo que não consegue, que não ama a Deus, que não entende o propósito de Deus, que não tem prazer nas coisas de Deus. Quando você abre seu coração, Ele vai vir, e quando Ele vir, você vai sair diferente. Você vai sair agora com uma direção, sabendo quem você é em Deus. Você vai sair daquele lugar com prazer de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Então as suas ocupações vão ser outras. O seu desejo, as suas inclinações vão ser outras.
porque você se colocou diante de Deus para entender, Senhor, o sucesso é o compreender aquilo que você quer. O sucesso é o compreender a tua vontade, experimentar ela. Mas eu não consigo, pela minha carne eu não consigo. Então a oração é isso, jovens. É você abrir o seu coração e deixar com que do seu interior saiam palavras sinceras. Eu imagino a tristeza de um pai que se coloca diante de um filho para ouvir e ele sabe que aquilo que o filho está falando não são palavras sinceras. Ele sabe que aquilo que o filho está falando não são palavras que saem do seu coração, mas uma coisa que move o coração do pai. É quando ele chega para conversar com o filho e o filho então escancara seu coração dizendo: Pai, o Senhor me conhece, é isso que está aqui. Essa é a minha realidade. Eu estou seco espiritualmente, eu estou cansado espiritualmente. Essa é a minha atual realidade. Se o Senhor não vir, eu não consigo. Então é o momento onde Deus vem. Ele começa a transformar o nosso coração. E nós começamos a entender: eu fui criado para isso. Deus me chamou para isso. Eu vou me dedicar a isso com todo o meu ser. Eu vou viver os propósitos de Deus para a minha vida. Porque agora você não ouviu da boca de uma pessoa aquilo que você foi criado para você ser. Mas você ouviu da boca do próprio Deus quem você é. E Jesus, quando ele foi batizado, ouviu-se uma voz que desceu do céu que dizia: Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E essa voz saiu da boca do próprio Deus, que Jesus era um Filho amado. E quando Satanás ele se colocou diante de Jesus para dizer: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, aquilo não mexeu Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha ouvido a voz do Pai. E quando nós ouvimos a voz de Deus em relação àquilo que nós somos, podem falar o que quiserem. Satanás pode vir te tentar e falar o que quiser. Você sabe quem você é em Deus, porque você ouviu da boca do próprio Deus quem você é e aquilo que você nasceu para ser. Vai haver uma convicção no seu coração daquilo que você foi chamado para ser e o propósito pelo qual você existe. Eu me lembro quando eu comecei a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, as primeiras aulas da EBD. Era tão difícil, não é tão fácil hoje, mas era mais difícil ainda. E eu às vezes ficava tão nervoso, mas tão nervoso, que às vezes dava um branco e sumia tudo da minha mente. Eu falava assim para os irmãos me perdoem, deu um branco aqui, me desculpa. E eu ficava algum tempo tentando recapitular aquilo que eu estava falando, por causa do nervosismo. Só que havia uma convicção no meu coração de que era aquilo que eu fui chamado para fazer. Então se eu fazia bem ou mal, eu sabia que eu estava dentro do propósito que eu fui chamado para fazer. Então quando vocês tiverem essa convicção, vocês não vão começar fazendo aquilo que vocês foram chamados para fazer perfeitamente. Mas o fato de vocês não conseguirem fazer tão bem não vai abalar a certeza do coração de vocês que vocês foram chamados para fazer aquilo. Porque você recebeu do próprio Deus. Houve uma palavra que foi liberada ao seu respeito. Então nada do que aconteça a partir dali vai te abalar, porque você ouviu e entendeu de Deus o que você foi chamado para fazer. E Deus ele também fala enquanto nós lemos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se nós quisermos ouvir Deus falar, esse livro, ele é a voz de Deus para o nosso coração. Toda a Bíblia fala conosco, mas um ponto que eu queria tratar é que quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus às vezes quer tratar conosco de umas formas específicas, né? E dentro daquilo que nós estamos lendo, parece que um ponto ele salta da Bíblia. Parece que um ponto ele queima no nosso coração. Nós estamos lendo um texto, um capítulo, de repente um versículo ele fala diferente dos demais. Isso acontece quando Deus deseja falar conosco através da Bíblia. Você leu ali 15 capítulos de uma vez, mas talvez um versículo saltou no seu coração, né? E a palavra de Deus queimou ali no seu coração. É porque Deus quis falar com você através daquele versículo, quis te ensinar algo. Por exemplo, quando Jesus ele ressuscita, está conversando ali com os discípulos no caminho de Emaús, enquanto Jesus fala da palavra de Deus para eles vão testemunhar depois. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava a palavra de Deus? Porque é diferente quando a palavra ela vem e penetra no nosso coração. Porque o desejo de Deus nunca é somente transmitir informação. Informação nós recebemos na escola, né? Ali a gente aprende, anota e decora. Mas a palavra de Deus ela é viva. E o desejo de Deus é quando nós lemos a sua palavra que ela venha penetrar no nosso coração a ponto de queimar o nosso coração. E isso é possível quando nós estamos lendo as Escrituras. Todas as vezes que vocês pegarem a Bíblia para ler, eu quero encorajar vocês a fazer uma oração.
Quando vocês pegarem a Bíblia para ler, vocês conversam com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu vou ler a palavra de Deus agora, eu vou ler a sua palavra. Ilumina o meu entendimento, me ajuda a compreender aquilo que eu vou ler, porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Então, mais do que um texto, um capítulo, um versículo, você vai ter aquela revelação no seu espírito de Deus falando com você, né? Porque Deus fala também através da palavra. Então, a oração é um momento onde Deus fala conosco, é um momento desse diálogo, onde eu falo e Deus fala também. Eu quero que vocês entendam que a oração, ela é tão importante para o nosso espírito, tanto como o alimento físico é importante para o nosso físico. Assim como nós precisamos jantar, almoçar, tomar café, né, e se alimentar fisicamente para nós termos saúde fisicamente, a oração ela tem o mesmo sentido no âmbito espiritual. Se nós quisermos ter saúde no âmbito espiritual, a oração é algo indispensável. Não podemos, jovens, negociar isso. Né? Nós fazemos coisas no nosso dia de uma maneira automática. Né? Nós acordamos, vamos escovar o dente. E aquilo não é necessário uma programação para nós fazermos, porque nós entendemos que aquilo é necessário. Nós paramos um momento do nosso dia para nós almoçarmos. E não é necessário que alguém fale, olha, para aí e vai almoçar. Né? Não esquece de almoçar, porque é uma necessidade básica. Ninguém esquece de almoçar. Né? Ninguém aqui vai esquecer de comer. Porque a carne pede, né? O nosso físico pede. É hora de parar e comer. Nós começamos a sentir fome. E não diferente, a oração deve ser para nós no âmbito espiritual. Nós temos que entender que sem uma vida de oração, nós estamos declinando espiritualmente. Nós estamos nos distanciando da voz que vai nos levar ao nosso propósito. Vocês estão compreendendo? Então, como eu ouço a voz de Deus? Através de uma voz audível. Né? Eu nunca tive essa experiência, mas conheço pessoas que já tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus de forma audível, assim como vocês estão ouvindo a minha. Né? De ouvir Deus falando de uma forma audível, como Samuel ouviu. Deus ele fala na oração, Deus fala através das circunstâncias, Deus ele fala da palavra, através da palavra dele, né, que é a Bíblia. Então ele tem diversas maneiras de falar conosco. E como eu disse, a questão não é o quanto ele fala, a questão é o quanto nós ouvimos ele falar. E o desejo dele é que nós estejamos sensíveis para ouvir quando ele fala. E uma forma de nós sensibilizarmos e aguçarmos os nossos sentidos espirituais para que nós venhamos ouvir quando ele fala, uma das ferramentas é o jejum. Porque o que é o jejum? O jejum é você mortificar a sua carne. O jejum é você dizer não para as suas necessidades físicas. Você está ali mortificando a matéria. Nisso você está gerando sensibilidade no espírito. Está dizendo não para a sua carne, para que o seu espírito fique mais com seus sentidos aguçados. Então uma forma de nós ouvirmos mais a Deus é nós termos uma vida de jejum. Né? Temos um dia, pelo menos na semana, cada um faz da forma que quer, né? Escolhe um dia, 2, não sei, mas nós temos esse hábito de jejuar. Não, escolhi tal dia da minha semana e eu vou jejuar, eu vou consagrar a minha vida. Né? Tem um jejum total, que a pessoa fica sem comer, sem beber. Tem um jejum parcial, que a pessoa ela só se abdica de alimentos, mas não abre mão da água. Né? E o tempo vai variar de acordo com aquilo que nós suportamos. Né? Não é da vontade de Deus também que nós fiquemos doentes, né? Por jejuar. Um dia inteiro, aí chega no final do dia, está com a cabeça doendo, está fraco, está doente. Não, esse jejum não glorifica a Deus. Mas é desejo de Deus sim que nós façamos um jejum com o propósito de mortificar a nossa carne para que nós venhamos ouvi-lo mais. E quanto mais ouvirmos, mais nós entenderemos o que Ele quer para nós. E quanto mais entendermos aquilo que Ele quer para nós, mais nós iremos ir em direção a isso. E indo em direção a isso, nós seremos pessoas bem-sucedidas. Amém? Alguma dúvida até aqui em relação a esse assunto do sucesso? Desculpa atrapalhar, que aconteceu a pegada, Deus falou no meu coração. É uma reflexão que ele trouxe para mim, serve para mim, e foi para mim compartilhar. Será que realmente a gente está, como posso dizer, ligando para o que Deus, o que Ele acha da gente? Será que realmente a gente está deixando de lado o que as pessoas falam da gente, que as pessoas impõem sobre a gente, sobre o que a gente faz ou deixa de fazer, o que a gente fez, sobre a nossa personalidade? Será que realmente a gente se importa com o que Deus acha da gente, ao invés de
se importa com a gente a um ponto, para chegar a um ponto que a gente liga somente para o que Deus fala, ao invés do que os outros dizem sobre a gente pelas costas, ou na frente, ou até mesmo o nosso próprio país fala da gente. Será que realmente nós amamos a Deus ao ponto de ouvir o que Ele tem a dizer pra gente, de acreditar nas palavras delas, que Ele diz da gente que nos ama, que a gente é do jeitinho que nos criou, chegar ao ponto de amar Deus desse jeito, para deixar de ligar para o que os outros dizem ou o que irão dizer, e ligar somente para o que Ele pensa da gente. Será que a gente ama Deus ao ponto, a esse ponto? Será que nós, serve para mim também, principalmente, estamos amando a Deus, amamos a Deus ao ponto de ignorar o que as pessoas acham e dizem da gente e deixar o nosso passado na cruz e viver o que Deus tem pra gente? Isso que o Josafá falou, jovens, é muito importante. Porque a gente vive num contexto de redes sociais onde as pessoas elas se comparam muito com a vida das outras pessoas. Não somente isso, mas com a opinião também pública, né? Então nós podemos sair do nosso propósito quando nós nos pautamos naquilo que as pessoas elas dizem, tanto a nosso respeito, ou tanto quanto aquilo que elas têm como ideal, né? Existe uma imposição da sociedade, da mídia, um padrão de beleza feminino, existe um padrão de sucesso estabelecido, né? E nós muitas vezes podemos sair daquilo que Deus quer para nós, para nos enquadrarmos nesse padrão, ou até mesmo, como ele disse, né? Nós valorizarmos tanto aquilo que as pessoas dizem e não vivemos uma vida para agradar a Deus e cumprir o propósito dele, mas vivemos uma vida para agradar as pessoas e nos enquadrarmos naquilo que elas esperam e até mesmo exigem de nós, né? Existem muitos equívocos da parte de alguns pais, né, que ocasionaram destruições na vida dos filhos, no sentido de que eles impuseram, né, aquilo que os filhos deveriam ser, ainda que aquilo que eles queriam para os filhos não tinha nada a ver com aquilo que Deus desejava para os filhos. Então os filhos, no anseio de agradar e trazer orgulho ao coração dos pais, eles deixaram de viver aquilo que Deus ele queria para eles, né? Não estou dizendo em relação à submissão aos pais, não é essa a direção, mas à medida que uma pessoa ela entende aquilo que ela foi chamada para fazer, né, ela não pode ceder às pressões externas, né, de nenhuma forma. Até mesmo aquilo que está dando sucesso, aquilo que está dando audiência, aquilo que está dando, né, a palavra da internet, aquilo que está dando like, aquilo que está dando view, né, aquilo que está bombando, eu vou entrar por esse caminho. Independente se essa venha a ser a vontade de Deus para minha vida ou não, é o que está dando certo. E esse é um erro muito grande, até mesmo, né, eu vi situações de jovens, né, estarem estudando juntos, um decide ir por um caminho, aí o outro, sem saber para onde ir, tá, eu vou também, vou estudar nessa área, vou ir nessa direção, porque meu amigo está indo, eu vou indo também. Não é esse o propósito de Deus. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus. Jesus ele passou por isso. Jesus ele ouviu a voz de Deus, ele entendia qual era o propósito da sua existência. Jesus ele sabia o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Então sabe o que falavam de Jesus? Falavam que Jesus ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebul, falavam que Jesus era um comilão, era um beberrão, falavam que Jesus era blasfemo, falavam que Jesus ele sentava com publicano e pecador. Então Jesus ele não se enquadra no perfil, no padrão daquilo que a religiosidade da época queria. Só que Jesus ele não se importava com aquilo que diziam a seu respeito. Jesus sabia muito bem aquilo que ele era e ele dizia: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então nós temos que valorizar aquilo que Deus tem para nós, independente da imposição da maioria, da massa, porque vocês jovens que são cheios do Espírito Santo, vocês são diferentes dos demais. Então não há uma necessidade de se enquadrar e não há uma necessidade de ser como os demais, não. Muito pelo contrário. O desejo de Deus é que nessa geração vocês resplandeçam, vocês venham saber quem vocês são,
né, para que não venham ceder a pressões, não tem que ser assim, porque se não for assim, não, eu tenho que ser exatamente aquilo que Deus quer que eu seja, né, e ouvir a voz de Deus e entrar por isso. Isso é identidade, ter convicção na identidade que nós temos. Aí uma outra pergunta que o pastor Kiyoshi ele pediu para a gente trabalhar em cima, a primeira era sobre ouvir a voz de Deus. A segunda é como ter uma vida que glorifica a Deus, né? Entre as amizades, na escola, na sociedade, no momento de lazer, em qualquer outro ambiente que não seja da igreja, como glorificar a Deus, como ter uma vida que glorifica a Deus, vivendo nesse contexto. E isso passa por aquilo que nós já falamos. Quando nós vamos até Deus, procuramos entender quem nós somos em Deus, aquilo que fomos chamados para fazer, nós, no ambiente que nós estejamos, independente qual seja ele, seja um ambiente totalmente contrário aos princípios de Deus, lá naquele lugar, entendendo que nós somos em Deus aquilo que fomos chamados para fazer, nós vamos ser quem somos. E não vai ter alteração nenhuma na nossa identidade e na nossa vocação. Porque é uma convicção gerada no nosso espírito de que nós somos isso e fomos chamados para fazer isso. Então o ambiente não tem a capacidade de alterar aquilo que somos. Eu passei por uma experiência recentemente que foi muito interessante. Eu me converti aqui no Japão e meus familiares estavam todos no Brasil. Somos em 4 irmãos, os meus 3 irmãos estavam no Brasil nessa época. Aí eles vieram para o Japão recentemente, alguns anos atrás. Aí depois de muitos anos nós tivemos a oportunidade de reunir os 4 irmãos, né? E eu já vivendo uma vida totalmente diferente da qual eu vivia, né? Porque antes, na minha adolescência, eu era usuário de droga, eu dei muito trabalho para minha mãe, então eu era um jovem muito revoltado e rebelde, né? Só que aí Deus me transformou e depois desse tempo eu tive a oportunidade de me reunir com eles. Aí nessa reunião nós fizemos uma confraternização e foram mais pessoas, né? E nessa confraternização estavam lá pessoas fumando, estavam pessoas tomando cerveja, pessoas bebendo, pessoas tendo conversas inconvenientes. E ao invés de eu me incomodar com o ambiente, falar, não é o ambiente que eu quero estar, eu aproveitei para ser luz naquele lugar. É o desejo de Deus que nós sejamos luz onde nós estejamos. Aí eu reuni meus irmãos e usei aquele evento como uma estratégia para pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Eu queria que naquele dia se reuniam aproximadamente 20 pessoas, né, dentro de um apartamento. E eu pedi uma oportunidade, falei, eu posso, né, aqui agradecer, né, por estar com os meus irmãos, fazem tantos anos que nós não nos reuníamos, os 4, né, eu queria aqui agradecer, chamei eles, né, os meus irmãos, e eu comecei a agradecer, né, pela vida deles, né, porque eu sou o mais novo, então eles me ajudaram muito, né, durante a minha infância. Aproveitei para agradecer eles e aproveitei aquela oportunidade para falar do amor de Deus, né, num ambiente totalmente diferente do que nós estamos acostumados, ambiente de bebidas, de tantas coisas, né, umas músicas, né, com as letras tão baixas. E eu aproveitei para falar do amor de Deus naquele lugar, naquele ambiente. Olha, Jesus ama vocês, eu não estou aqui falando de religião, não estou falando de igreja, estou aqui para falar para vocês que existe um Deus que nos ama, né? Existe um Deus que ama vocês, que se importa com vocês, né? Existe um Deus que deseja... Então as pessoas pararam ali de beber, de fumar, de conversar entre elas para me ouvir falar alguma coisa da parte de Deus. E eu vi ali naquele lugar pessoas chorando, né? Pessoas que estavam, né, falando palavrão, pessoas que estavam, né, naquele contexto tão desagradável, pessoas chorando porque ouviram algo da parte de Deus. Então é possível, né, assim como Daniel, ele na Babilônia, num contexto totalmente diferente do que eles estavam acostumados, ele pôde ali glorificar a Deus. Eu não estou falando para vocês serem inconvenientes, né? Nós temos que ter sabedoria para nós não sermos chatos, né? Nós temos que valorizar a outra vida, né? Não podemos cair no erro de cortar quando a pessoa está falando, não, você não sabe nada, Deus, não sei o que e tal. Não, a gente ouve com paciência a pessoa falar, e às vezes, mais do que as nossas palavras, mais a nossa vida, aquilo que eu disse para vocês, saber quem eu sou e viver de acordo com aquilo que eu sou. E quem nós somos em Deus, somos pessoas amáveis, nós servimos as pessoas, nós pedimos licença, nós falamos obrigado, nós sorrimos, cumprimentamos de manhã, nos despedimos como vamos embora. E isso vai mexendo com as pessoas.
E no ambiente onde as pessoas elas estão falando coisas desagradáveis, nós estamos ali no meio, se nós ficarmos calados simplesmente, as pessoas vão perceber que aquela conversa ela não é do nosso agrado. Elas vão perceber que aquela conversa ela não se enquadra. Tanto é que as pessoas sabem, né, em algum momento, sem nós falarmos, elas vão saber que nós somos cristãos. Aí, como aconteceu comigo algumas vezes, a pessoa fala, desculpa, né, você é evangélico, ou com licença, né, perdão por ter falado alguma coisa, ó, tampa o ouvido aí que eu vou falar alguma besteira. Porque elas entendem que aquela conversa não tem a ver conosco, né? E isso já está glorificando o nome de Deus. A partir do momento que nós não nos envolvemos com aquilo e se tornamos parte daquilo. Aquele texto que nós lemos em Romanos 12 vai dizer para nós não tomarmos a forma do mundo, né? E quando nós não tomamos a forma do mundo, isso já é uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Isso é ser sal, é ser luz, é nós resplandecermos como astros do mundo, como a Bíblia fala, né? É sermos diferentes no ambiente que nós estamos. E isso, meus irmãos, é glorificar Deus. Isso é viver uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja. Então, para nós alinharmos tudo que foi falado, como ter sucesso? O que vocês me respondem? Como ter sucesso? Como ser um jovem, uma pessoa bem-sucedida? Qual é o primeiro passo? Vamos ver se vocês decoraram a sequência. Entender e viver o plano de Deus, a vocação dele. Ok, isso mesmo. Então, para ter sucesso, eu preciso primeiro entender. Não tem como eu cumprir sem antes eu entender. Então, primeiro eu entendo qual é o propósito de Deus para minha vida, então eu passo a viver o propósito de Deus para minha vida. Ok? Isso é ter sucesso. Aí a pergunta que fazemos na sequência é, então, se viver o propósito de Deus é uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus, como que eu entendo? Aí o segundo ponto é ouvindo Deus. Ouvindo a voz de Deus. E como eu ouço a voz de Deus? Através daquilo que eu falei para vocês. Né? Através de uma vida de oração, uma vida de leitura, através de gerar essa sensibilidade no Espírito para ouvir Deus falar, através de não necessitarmos de tantos barulhos no nosso dia, de estarmos sempre com a nossa mente ocupada, mas tirarmos um tempo para ouvirmos Deus falar. Né? Separarmos um tempo para ouvirmos Deus falar e termos esse relacionamento com Deus, através principalmente da oração. Que é aquele lugar, como eu falei para vocês, é o lugar onde a gente vai até Ele e abre nosso coração de maneira sincera. Deus não deseja orações religiosas, repetitivas, com boas falas, com bom português. Deus sempre desejou um coração sincero, contrito e quebrantado. Isso gera relacionamento. Isso fala de pai e filho, paternidade. Deus quer isso. Deus quer que nós andemos com Ele. E quanto nós mais andamos com Ele, mais nós vamos ouvir falar. Então, oração através das circunstâncias. Quem já teve a experiência aqui de estar num ambiente, de repente aconteceu uma coisa e através daquilo que aconteceu, Deus falou com você. E aconteceu, Josafá? Conta pra gente como foi a experiência. Hoje, quando eu estava em casa, eu e meu irmão lá, a gente estava ajudando uma amiga dele a descarregar as coisas pra mudança dela. Nisso, eu comecei a falar com o marido dela, agradecer tudo mais por eles terem dado algumas coisas pra gente. E percebi que foi Deus que estava abençoando a gente. Na verdade, a gente tinha percebido ainda. E no momento que eu estava agradecendo a ele, falando que Deus abençoe ele e a família dele, Deus falou, ora por eles. E no momento que eles foram embora e tudo mais, meu irmão começou a tomar banho para se arrumar, Deus começou a falar comigo. Viu? Eu não estava em silêncio à toa. Eu estava cuidando de você a todo momento. Eu estava falando com você e te abençoando usando as pessoas para te abençoar. Então eu não estava calado. Eu falo de várias formas. E eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Porque tudo que eu tinha pensado quando eu tinha acabado de chegar no Brasil, não tem isso, não tem aquilo, falta isso. Deus tem me abençoado desde que eu cheguei aqui no Japão. Ele deu umas coisas que estava precisando, que eu e meu irmão tinha pensado, nossa, preciso comprar isso. E eu falei, Mateus, pode deixar, quando eu receber eu compro. E Deus me deu. Uma coisa bem boba, mas estava andando na rua falando, me lembrei, não tem salada em casa, eu preciso comprar. Onde eu vou encontrar? Deus me deu. Deus fez olhar para a direita e já tinha salada ali para me comprar, que era só 50 centavos, 50 bonjuan. E Deus tem falado grandemente. Maravilhoso. Então Deus usa essas circunstâncias pequenas do dia a dia para falar conosco.
né? Então, como eu disse, né, cabe a nós estarmos sensíveis para entender quando ele fala, né, quando ele deseja ministrar o nosso coração, né, dentro daquele assunto que eu falei para vocês, que eu acho que é de suma importância, né? Josafá mencionou também a importância que nós damos para aquilo que as pessoas falam e a importância que nós damos para aquilo que Deus fala. Nós sempre devemos parar e analisar aquilo que a pessoa ela falou, aquilo que falaram a meu respeito, é o que Deus pensa de mim? Aí uma vez que nós entendemos que não é, que aquilo não são palavras de Deus, naquele momento nós devemos descartar aquilo e tirar do nosso coração, porque nós temos a tendência de colocar tudo no nosso coração e às vezes a gente fica sobrecarregado, né, por conta daquilo que falaram, do que disseram, e nunca foi esse o plano de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, quando eu entendi da parte de Deus que Deus queria que eu me aplicasse para ensinar e ministrar a palavra de Deus, eu comecei a buscar ferramentas para que isso acontecesse. Eu fiquei sabendo que uma pessoa tinha um livro que falava de alguma coisa nesse sentido, né, sobre pregação, sobre ministração. Eu pedi emprestado. Eu falei para ele, né, pro rapaz, falar pro outro rapaz, pede para ele para mim, né, para eu dar uma lida. Aí a pessoa chegou para mim dentro da igreja, olha só, dentro da igreja, ela falou assim: não, mas para que você quer esse livro? Esse livro é para quem prega, você não prega a palavra. Aí ele poderia muito bem me incentivar, né? Falar, isso, lê, né? Lê. Mas ele falou com essas palavras: você não prega a palavra, por que você quer ler, né? E se eu não tivesse a convicção no meu coração de que Deus me chamou para aquilo, né? Como que eu agiria, né, naquela situação? Eu ia ficar triste, falar, nossa, né? O irmão falando isso para mim, coitado, né, de mim, só queria ler o livro, né? Porque foi gerada essa convicção, então independente do que falassem, né? Eu pensava comigo no interior, eu não prego, mas um dia eu vou pregar a palavra, é por isso que eu quero o livro. Aí não recusei não, eu podia falar, então não quero mais nada não. Eu falei, não, daqui eu vou ler sim, depois te devolvo. Então é importante que vocês saibam, sabe, ter essa convicção, não, eu fui criado para fazer isso. Porque isso vai fazer com que vocês rompam barreiras, dificuldades, né? O fato de vocês viverem o propósito pelo qual vocês foram chamados, não é a certeza de que vocês não vão ter dificuldades, muito pelo contrário. Né? Satanás ele não quer que vocês vivam o propósito de Deus. Satanás não quer que vocês sejam bem-sucedidos. Então ele vai lutar de todas as maneiras para que vocês não cumpram o propósito de vocês, né? Para que vocês não executem a vocação do chamado de vocês. Mas vocês têm que lutar, perseverar e entender, né, que quem chamou vocês foi Deus, né? E perseverar, e insistir, e lutar, e investir recurso, tempo, né, naquilo que Deus chamou vocês para fazer. E quando vocês estiverem vivendo isso, vocês vão ver a satisfação e a realização que é de estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou para vocês, chamou vocês para executarem. Né? E isso, diante de Deus, é sucesso. E quando vocês chegarem diante de Deus naquele grande dia, Ele vai medir o seu sucesso de acordo com isso, se vocês fizeram aquilo que vocês foram chamados para fazer. Né? E tem um vídeo muito interessante na internet que é uma pessoa que tem uma ilustração sobre isso. As pessoas chegam diante de Deus, aí ele fala assim: meu Deus, eu fui um pastor de uma grande igreja e tinha tantos membros. Aí Deus vai falar assim para ela: mas eu nunca chamei você para ser pastor. Né? Meu desejo para você sempre foi que você fosse um grande empresário e abençoasse meu reino. Então, embora aos olhos dele foi um sucesso, aos olhos de Deus foi um fracasso. Por quê? Porque ele não viveu o propósito pelo qual ele foi criado. Então é muito importante que nós saibamos aquilo que Deus nos chamou para fazer e não venhamos negociar isso. Porque isso deve ser o que nos move. Amém, jovens? Alguma dúvida em relação a isso? Sim, Mateus? Sendo um pouco breve, né? Sim, por favor, pessoal. Eu percebi, né, quando eu fui crescendo e cheguei até aqui, que as pessoas se comunicam de formas diferentes. E que Deus se comunica também com a gente de forma diferente. Sem oração a gente não consegue se comunicar tão bem com Ele, apesar de que todas as nossas ações são vistas por Deus e Deus entende a gente. Quando a gente ora, a gente se comunica nele de uma forma muito mais pessoal, uma forma, a melhor forma que o ser humano consegue se expressar, com palavras e com sentimento também. Eu não costumo ser muito emocional. Eu tenho problema com emoção, porque eu não ajo muito bem, não sou emocional. Então eu sempre fui muito lógico, mas não que essa fosse a minha facilidade, porque eu sempre fui muito mais instintivo. Então quando eu vou fazer alguma coisa, antes de pensar, eu acabo fazendo. Isso às vezes atrapalha, às vezes ajuda. E quando eu comecei a conversar com Deus
e perguntar quem eu era, né? Depois de muito tempo pensando e fazendo outras perguntas que eu percebi que eram tolas, né? Perguntas meio sem noção, eu comecei a ouvir Deus falar comigo. Comecei a entender como Ele se comunica com a gente. E eu acho que é muito importante a gente parar para pensar, o irmão mesmo disse, né? Chegar, sentar ou se ajoelhar para buscar Deus, mas lembrando que, por exemplo, o jejum até não é só você não comer ou não beber, é você estar buscando a presença de Deus, porque não adianta você não comer e você estar jogando videogame ao mesmo tempo, ou você parar para orar e você está pensando numa coisa que você tinha que fazer. Na minha opinião, quando você se comunica com Deus é algo mais forte. Não tem palavra que descreve, né? E só entende quem consegue ouvir, né? Não com os nossos ouvidos, mas de uma forma especial. E eu queria só comentar, né, para fechar, que eu estava vindo para a igreja e eu não estava com dor de cabeça. Eu comecei a sentir um pouco de dor de cabeça, eu costumo ter, né? Mas quando eu subi aqui em cima, eu comecei a sentir minha cabeça latejar. E só quando o irmão perguntou, né, que se alguém tinha algum testemunho para dar, para falar alguma coisa, que eu levantei a mão e apontei para Josafá, né, que a dor de cabeça cessou. Para mim, né, como eu me comunico com Deus é diferente, né, cada um tem sua forma de comunicar, mas quando você sente é algo diferente, né. Então eu só queria perguntar até pro irmão, né, para fechar, como que o irmão sente, como que o irmão pode descrever pra gente como o irmão sente a palavra de Deus? Deus falando ou a presença de Deus? A presença, eu acho que é um pouco parecido, né? Ok. Então, eu creio que não é diferente para todos nós, né? A verdade a primeira experiência que eu tive com Deus nesse sentido foi uma vez que eu estava numa situação muito delicada da minha vida. Na verdade, foi a primeira experiência real com Deus. Eu estava numa fase da minha vida onde eu tinha perdido o trabalho. O apartamento que eu morava era do estado e eu morava junto com meu tio. Então acontecia tudo junto. O que aconteceu? O apartamento ligou, né? A prefeitura ligou pro meu tio e falou: olha, tem uma pessoa morando aí, ela não tem um parentesco de primeiro grau, é necessário que ela saia daí. No caso era eu, né? E nesse mesmo tempo eu perdi meu trabalho. E isso recentemente, recém-chegado do Japão, eu me vi no contexto da seguinte maneira: sem trabalho, sem ter onde morar, com 18 para 19 anos, sem ter conhecimento da língua japonesa, sem dinheiro para voltar para o Brasil, então fiquei sem chão. E ficando sem chão, eu estava, acho que nas últimas semanas, ou última semana de trabalho, eu lembrei que existe Deus. Eu sempre ouvi falar, Deus existe. No Brasil a gente vem de uma cultura católica que se fala em Deus, né, embora de uma maneira um pouco equivocada, se fala de Deus no nosso contexto brasileiro. Então eu sabia que existia Deus, então eu comecei a conversar com Deus, né, sem saber orar, mas eu falei, se Deus existe, né, eu vou orar Ele, porque eu estava chorando muito de tristeza e desesperado. O que eu vou fazer da minha vida a partir de então? Eu comecei a ir em direção à estação de trem e conversar com Deus. E eu orei com essas palavras, nunca me esqueço as palavras que eu usei. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, né, e de fato é tão poderoso como as pessoas dizem que o Senhor é, a única coisa que eu peço é que o Senhor tire essa tristeza do meu coração. Eu falei, usei essas palavras, falei, Deus, uma gotinha da sua alegria é suficiente para me encher. Eu falei dessa maneira. Eu falei, se o Senhor é poderoso como as pessoas dizem, eu sei que uma gotinha da sua alegria é suficiente para me encher de alegria. E quando eu acabei de orar essas palavras, a presença de Deus me invadiu de uma maneira que eu continuei a chorar, só que o sentimento que movia meu choro era outro, era um sentimento de uma alegria incontrolável, uma alegria, um prazer que eu jamais havia sentido até aquele momento. E eu tive naquele momento a convicção de que Deus existe, de que Deus é real, de que Deus ele não só existe, mas ele pode se manifestar. E eu passei a mão no celular naquele momento e liguei para o meu irmão.
eu comecei chorando de alegria. Eu falei, cara, Deus existe, Deus é real, Ele está aqui agora. E eu chorava, meu irmão no outro lado da linha sem entender muita coisa, porque naquele momento eu pude experimentar da presença manifesta de Deus. Então o sentimento que eu tive naquele momento foi de um misto de alegria, de satisfação, inexplicável. Foi o primeiro contato que eu tive com Deus. E quando nós sentimos a presença de Deus, é como se Deus nos levasse para outro plano, né? Para uma outra dimensão. Nós estamos vivendo um nível natural e quando Deus ele vem, parece que nós, embora estejamos aqui na carne, nós estamos em uma outra dimensão no espírito. É uma sensação de paz, de alegria, de segurança, de contentamento, de certeza, de esperança, ao mesmo tempo, porque Deus está ali. Então a maneira como nós sentimos Deus é essa sensação de plenitude. Porque quando Deus ele criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então nós somos parte matéria e somos parte espírito. E o homem só se sente completo, digo o homem em sexo masculino e feminino, ele só se sente completo quando está em Deus. Então quando a presença de Deus ela vem, é esse sentimento de satisfação. O Salmo 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não no sentido de que não vou ter falta de nada, não vou ter falta, embora Deus ele providencia todas as coisas, mas no sentido de, porque Deus é meu Senhor, porque o Senhor é meu pastor, então eu não tenho falta de absolutamente nada. Ele é suficiente para mim, em outras palavras. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque eu estou nele. Então a presença de Deus é essa sensação de convicção, de segurança, de alegria, de paz, de esperança, de certeza, tudo junto numa coisa só. Esse é o momento onde Deus ele se manifesta, né? A manifestação de Deus, onde nós nos completamos, né? Onde nós não queremos que a hora passe, onde os nossos problemas que eram tão grandes se tornam pequenos, né? É o momento onde Deus se manifesta. E não diferente da maneira como Deus fala, porque quando Deus fala, né, lá em Gênesis vai dizer que Deus ele trouxe à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Então quando Deus ele fala conosco, ele tem a capacidade de criar coisas em nós que nós não tínhamos antes. Não é assim? Nós estamos num ambiente natural e de repente nós sentimos algumas lacunas no nosso interior, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela sentimental, algumas lacunas no nosso interior. Então quando Deus começa a falar conosco, parece que o nosso interior ele vai se preencher, parece não, o nosso interior vai se preenchendo, aquelas lacunas vão sendo preenchidas por aquilo que Deus libera ao nosso respeito, a palavra que Ele libera para nós. Então é dessa maneira, né? É impossível de mensurar com palavras, pastor irmão, é difícil dimensionar com palavras, né, o que é a presença de Deus, né? Tanto que conversando entre nós, né, tem um presbítero daqui, que é o meu pastor agora, e antes de eu ser batizado no Espírito Santo, eu ficava perguntando para ele, né, como que é ser batizado no Espírito Santo? Como é essa experiência? E a única resposta que ele me dava só sentindo para saber. Só sentindo para saber. Mas como que é? Fala um pouquinho de como que é. Só sentindo para saber. E resumindo, é só sentindo para saber, né? Porque essa experiência é algo que palavras não conseguem expressar de fato, né? Essa é a presença de Deus. Então, para vocês serem jovens bem-sucedidos, o caminho é esse. É vocês entenderem o que é sucesso no coração de Deus. E o que é sucesso no coração de Deus é nós vivemos o propósito pelo qual fomos criados. E os propósitos são diversos, cada um vai ter um, né? Outros os mesmos, mas de maneira diferente, né? Existem pessoas que foram chamadas para pregar, duas pessoas, mas você vai ver as duas pregando, Deus usa de maneira diferente, né? Foi chamado para ensinar, mas a maneira como as duas ensinam é diferente, e Deus usa cada uma de uma maneira, e assim o corpo ele é edificado com a diversidade, né? Então procurem, jovens, o quanto antes compreender quem vocês são no coração de Deus, aquilo que vocês foram chamados para fazer. E quando vocês descobrirem e passarem a viver, aos olhos de Deus Ele está dizendo, ele tem sucesso. Essa pessoa, esse jovem é bem sucedido. Isso é sucesso no coração de Deus. Vamos nos colocar de pé. E nessa oração eu quero te encorajar. A ter essa conversa franca com Deus, como eu disse.
Nessa oração eu quero pedir para que vocês falem com Deus, né, conversem com Deus e peço para que Ele venha ministrar no seu coração, venha te direcionar, venha abrir os seus olhos para que o propósito pelo qual vocês foram criados, ele venha a ser executado, para que nós venhamos alcançar o sucesso no coração de Deus. Então eu vou orar, mas eu quero que vocês também orem por vocês. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida de cada jovem que aqui está, Senhor. O Senhor tem um plano específico, um propósito central para a vida de cada um deles. E o meu desejo, Pai, é que eu possa vê-los cumprindo exatamente aquilo que o Senhor os chamou para ser e fazer. O Senhor colocou na vida deles potenciais, ó Deus, qualidades, talentos, dons. E oramos, Deus, para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, para que esses talentos, ó Deus, eles venham ser colocados em prática, eles venham tocar outras vidas, ó Deus, através daquilo que o Senhor colocou na vida deles. Ensina-nos, ó Deus, a viver o Teu propósito, ensina-nos a explorar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O nosso propósito, Deus, não é vivido em função de nós mesmos, mas o Teu desejo é que nós venhamos viver o nosso propósito e que vidas venham ser tocadas através daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai eterno, ajuda eles a entender, Pai, que aquilo que eles foram chamados para fazer, pessoa alguma vai fazer, Deus, porque o Senhor os criou para fazer exatamente aquilo. E que o Senhor venha, Deus, usá-los, capacitá-los, que o Senhor, Deus, venha preencher a lacuna de cada um deles, ó Pai, para que eles possam, de maneira excelente, assim, ó Deus, como repousava sobre a vida de Daniel, um espírito de excelência, ó Deus, que o Senhor venha usá-los, ó Deus, de maneira excelente, de maneira, ó Deus querido, que o Seu nome venha a ser glorificado, que o Senhor venha enchê-los do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que eles possam, ó Deus querido, viver a vida de cada um deles de maneira intencional, em direção àquilo que eles foram criados, ó Deus querido, para realizar, que vidas possam ser tocadas pela vida deles, ó Deus querido, e que eles possam ser uma bênção, ó Deus, na sua geração, na sua família, que eles possam ser uma bênção no contexto em que eles estejam inseridos, ó Deus, porque o Senhor os criou para ser uma bênção, ó Pai. Ajuda-os, ó Deus querido, fortalece-os, que o Senhor possa, ó Deus querido, cada dia mais revelar ao coração de cada um deles, ó Deus, a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, Pai. E eles viverão o melhor do Senhor, ó Deus, na vida deles. E eles colocarão em prática, ó Deus, aquilo que o Senhor ministrará, ó Deus, e falará ao coração de cada um deles. Enche-os, ó Deus querido, do Teu Espírito Santo. Toma-os em Tuas mãos, ó Pai. E nós teremos, ó Deus, deste lugar, ó Deus, dessa sala aqui, homens e mulheres, ó Deus, que tocarão muitas vidas. Nós teremos, ó Deus, deste lugar, desse ambiente, jovens, ó Pai querido, que tocarão outras pessoas, que ministrarão, ó Deus, no coração de outros, que servirão a outros, que cuidarão de outros, que amarão a outros, por intermédio, ó Deus, da vocação que o Senhor tem os chamado para realizar. Abençoa-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós rogamos, ó Deus, para que eles possam viver todos os dias, ó Pai, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, jovens. Está encerrado em nome de Jesus. Nós descemos agora, é isso?